África é um continente conhecido como um dos mais extensos do mundo. Ele é constituído por 54 países ou governos oficiais. Apesar de ser considerado como um continente mais pobre do mundo, existem alguns países que têm demonstrado um acelerado progresso econômico e que podem ser chamados de países ricos. Porém, existem entre todos os 54 países da África os 10 mais pobres. Temos em 10º lugar que é o Mali, com seu PIB por capital de 1,136 dólares. O Mali está em 10º lugar na lista dos países mais pobres da África devido ao elevado índice de pobreza, desnutrição crônica, que são grandes problemas que comprometem a saúde da maior parte dos habitantes do país. A maior parte da população de Mali vive abaixo da linha internacional da pobreza, vivendo com cerca de 1,25 dólares norte-americanos por dia. Em 9º lugar, temos o Madagascar, com seu PIB por capital de 972,7 dólares. Por ser uma ilha, a sua economia depende em grande parte da atividade turística e um pouco da agricultura e das indústrias de extração mineira. Porém, o turismo não tem dado muita renda no país nos últimos anos, com uma queda de cerca de 50% desde 2009. A agricultura representava cerca de 29% do PIB de Madagascar. Atualmente existem cerca de 69% de habitantes de Madagascar que vivem abaixo da linha da pobreza. Em 8º lugar temos o Malawi, que possui o seu PIB por capital de 893,84 dólares. Desde 2004, mais de 50% da população malauiana vive abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $1 por dia. Um dos mais principais motivos disso acontecer foi porque, no ano 2000, o Fundo Monetário Internacional e doadores individuais deixaram de oferecer ajuda financeira ao país devido ao elevado índice de corrupção. Porém, depois começou a contrair dívidas novamente através do programa de países pobres do FMI e também pelo Millennium Challenge Corporation dos Estados Unidos. Porém, em 2009, os investimentos externos caíram 23% e o Malawi tornou-se incapaz de pagar por algumas importações e hoje ele encontra-se na lista das nações mais pobres de África. Em 7º lugar temos o país do Níger, com seu PIB por capital de 853,43 dólares. Um dos principais fatores que prejudica este país é pelo fato de 80% das terras do país serem parte do deserto do Saara, não oferecendo condições para a prática da agricultura. A instabilidade política também tem prejudicado o país, o que tem criado uma elevada desigualdade social no Níger. O 6º país, que é a República Centro-Africana, com seu PIB por capital de 827,93 dólares. Este país tem significativas reservas de minerais preciosos, tais como ouro, diamante, urânio e petróleo bruto. Entre todos estes, o diamante representa 55% das receitas obtidas pela exportação do país. Conflitos armados são comuns nesse país. Mesmo assim, 62% dos habitantes deste país vivem com menos de $1 por dia. A meta é ver este número a cair até a metade do próximo ano para que atinja os padrões estabelecidos pelo Programa de Desenvolvimento Humano. O 5º país é a Eritreia, com seu PIB por capital de 792,13 dólares. Este país é conhecido por ter sido colonizado 2 vezes, inicialmente através da rota marítima do Canal de
Suez, que permitiu a entrada de italianos para colonizar o país em 1869, muito pouco tempo depois de ter sido aberta a rota, e durante a Segunda Guerra Mundial este voltou a ser colonizado novamente, mas desta vez pelos ingleses em 1941. Com esse histórico, o produto interno bruto do país tem sido baixo, com um crescimento de cerca de 1,2% ao longo da última década. Em quarto lugar, temos o país da Libéria, com seu PIB por capita de 716,04 dólares. Libéria é um dos poucos países que não foi colonizado pelos europeus, mas sim foi fundado por escravos libertos da América. Os escravos que fundaram este país inspiraram-se no modelo de governação federal aplicado nos Estados Unidos da América. Em 1980, por meio de um golpe de Estado, a Libéria ficou sem presidente e entrou em uma guerra civil que causou centenas de milhares de mortos antes de acordo de paz assinado em 2003. E finalmente em 2005 houve a eleição democrática e um consequente período de estabilidade. Mas as consequências da guerra civil ainda existem e hoje cerca de 85% da população vive com menos de $1 por dia. O terceiro país mais pobre da África é o Burundi, com seu PIB por capita de 648,58 dólares. Burundi é outro país que constantemente encontra-se em um estado de guerra tribal e civil. Burundi possui uma economia baixa, sistema de educação pobre, justiça pobre. Aproximadamente 93% das receitas deste país vem da venda de exportação de café. Cerca de 80% dos habitantes vivem abaixo da linha da pobreza e 57% das crianças burundeses menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica. O segundo país que se encontra em segundo lugar é o Zimbábue. Zimbábue possui seu PIB por capita de 589,46 dólares. Zimbábue não só está como um dos países mais pobres do mundo, mas também tem a menor expectativa de vida do mundo. Homens vivem até 37 anos e as mulheres até 34 anos. Isto deve-se ao fato de que 20,1% da população sofre de HIV e SIDA, enquanto o Zimbábue está lutando para lidar com seus problemas de saúde e o governo está tentando reestabilizar a situação econômica do país. Por isso que em janeiro de 2009 o governo fez uma dívida de 100 trilhões de dólares. O país que se encontra em primeiro lugar dos países mais pobres da África é a República Democrática do Congo, com seu PIB de capital 394,25 dólares. A República Democrática do Congo ficou conhecida como Zaire até 1997 e se tornou o país mais pobre do mundo recentemente em 2010. O país foi devastado pela guerra desde 1998. Mais de 7 diferentes exércitos estrangeiros estavam envolvidos nesta guerra, o que resultou na morte de 5,5 milhões de pessoas entre soldados e civis. Um fato interessante é que a República Democrática do Congo é o país com mais falantes de francês no mundo, com cerca de centenas de milhões de falantes da língua, estando em frente da própria França, que possui 7 milhões a menos.